E assim diz a palavra do Senhor. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidados, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participantes de Cristo. E se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e vamos suplicar a direção. Deus, muito obrigado. Que amor é esse que o Senhor tem revelado por nós, pela nossa igreja, pelas nossas famílias. Nós somos gratos por esse amor, nós somos gratos. Suplicamos que o Senhor perdoe e purifique os nossos olhos, as nossas mãos, que o Senhor nos conduza, Senhor, por um bom caminho, um caminho que glorifique o Teu santo nome. E agora suplicamos sobre essa palavra, que o Teu Santo Espírito nos dê um entendimento desejado pelo Teu coração. Que o Teu Santo Espírito encontre as nossas entranhas, as nossas motivações e grave em nós a Tua palavra. Assim, prova ou não prova? Vocês já sabem a resposta. Malaquias: provai de mim e vê se eu não vou abrir a janela do céu sobre vocês. Provai. E o texto que a gente acabou de ler: os pais de vocês me provaram e a minha ira foi sobre eles. E agora? Porque num texto a gente está falando de que provar, o próprio Deus, provem de mim. E no outro texto, Deus claramente está dizendo, esses que tentaram me provar, a minha ira cai sobre eles. Então é muito importante na dinâmica da nossa relação com Deus, a gente estar atento a essas divisões. E o objetivo é que a gente entenda quando provar a Deus é uma bênção. E quando provar a Deus é uma maldição. Porque as duas coisas estão no texto sagrado. O versículo 7 começa assim: como diz o Espírito Santo, se ouvir a voz, se ouvir a voz. Então é sempre o risco que a Bíblia está nos advertindo em várias partes. Em Apocalipse a gente tem uma variação disso, né? Quem tem ouvidos ouça. O risco é de ouvir a palavra e endurecer o coração. Vamos trazer para o dia a dia. A gente tem uma facilidade de ouvir e endurecer. A sua esposa te pede uma coisa, e às vezes ela pede numa boa. E aí você, parece que o coração endurece, não vou fazer. Às vezes o seu pai te pede uma coisa, e você lá no seu coração, você endurece. Você escutou, filho, vai tomar banho. Vou pegar uma coisa mais simples. Filho, vai tomar banho. O filho escuta aquilo ali, o filho endurece. Não vou. É claro que isso são coisas triviais,
mas de fato a palavra de Deus está atentando sobre a voz de Deus, a palavra de Deus sendo pregada, e mesmo sendo pregado, a gente resiste à palavra de Deus, a gente endurece, a gente não quer se render. A gente tem falado muito sobre a forma... Obrigado, Manu. A gente tem falado muito sobre como existe a necessidade de equalizar alguns conflitos na vida, inclusive na igreja, que é a forma como os fortes e os fracos precisam ser tratados de acordo com o apóstolo Paulo. E às vezes a gente escuta aquilo, e a gente não trata as pessoas como deveria, como a gente aprendeu. A gente já aprendeu uma palavra, mas o nosso coração foi endurecido para não fazer aquilo que a gente sabe que é o correto. Então existe o primeiro comando, a primeira orientação: tome cuidado para não ser o tipo de pessoa que vem na igreja, ou dentro de casa, ou nas circunstâncias mais simples. Porque às vezes você está em casa, e às vezes você fala, eu acho que seria bom que eu orasse hoje, ou agora. Já passou por esse momento que você sentiu que era um momento de orar? E aí você deixa passar. Sim, a gente faz isso. A gente sente aquela vontade de ler, de orar, ou às vezes de estar com alguém, de orar com alguém. Eu me lembro uma vez, talvez foi a vez que mais me marcou, eu estava numa formatura de um curso de música que eu fiz, e eu olhei para um homem, o olhar dele era um olhar destruído, e eu vi tanta dor naquele homem. E quando eu vi tanta dor assim, eu sabia que a única coisa que eu deveria fazer é chegar naquele homem e falar do amor de Cristo. E o meu coração se endureceu. E eu fui embora porque eu não queria falar do amor de Deus para aquele homem. A gente é capaz de endurecer o nosso coração. E o texto está falando não do incrédulo, não daquela pessoa que a gente vai evangelizar e aquela pessoa endureceu o coração, mas está falando para pessoas que dizem fazer parte do povo de Deus, para pessoas que se dizem fazer parte do Israel de Deus, sobre a tentação e sobre o perigo de que estar na casa de Deus, dentro da aliança de Deus, e não está desperto para que a cada vez que a gente ouve a voz, a gente seja transformado. Por isso que o contrário se a cada vez que eu escuto a palavra de Deus eu não estou sendo transformado pela palavra, significa que a cada vez que eu estou escutando a palavra, eu estou endurecendo o meu coração. Então a gente precisa ter bastante cuidado sobre a maneira que a gente está diante da palavra, porque duas coisas vão acontecer. Ou a gente vai se amolecendo, se amoldando cada vez mais para ser transformado, ou a gente vai transformando o nosso coração em um bloco de pedra impenetrável. Em Êxodo capítulo 17, o povo já tinha experimentado as pragas do Egito, a morte dos primogênitos e a marca dos umbrais, a forma extraordinária que o povo de Deus foi liberto, atravessaram o Mar Vermelho, e eles já tiveram a experiência também do maná, e esse mesmo povo que experimentou a obra de Deus por tanto tempo, agora chega nesse lugar e começa a questionar Deus, perguntando: está o Senhor entre nós? O Senhor está com a gente? E eu fiquei muito em dúvida sobre essa pergunta, porque essa pergunta parece ser uma pergunta sincera. Deus está com a gente? Essa pergunta, a princípio, parece ser de alguém que está... eu estou com dúvida, eu tenho dúvidas sobre Deus, e eu preciso saber se Deus está comigo ou não está comigo. Então, é só a gente lembrar de Gideão. Gideão não colocou Deus à prova? O que Gideão fez? Novelo lá, fez uma, fez duas. Por que deu certo com Gideão? E por que deu errado com essas pessoas no deserto? A pergunta desse povo está
o Senhor entre nós? E quando a gente olha para o problema, a gente percebe que o coração do povo realmente não está preocupado em saber se Deus está. Importante lembrar que essas pessoas que estão perguntando se o Senhor está entre nós, eram as pessoas que testemunharam a coluna e a nuvem de fumaça. O que era a coluna e a nuvem? Qual era a direção da coluna e da nuvem? Eles marcavam quando o povo tinha que caminhar no deserto e quando o povo tinha que parar. Então, sempre que o povo parava, ele estava seguindo uma orientação de Deus. Deus para através de um sinal, o povo para. Deus avança, o povo avança. E é esse povo que tem a experiência de ir com a nuvem, de parar. Esse povo está perguntando, Deus está como nós, conosco? Então, isso revela que alguma coisa não está funcionando dentro do coração. E o problema é o que alguns irmãos enfrentaram aí essa semana. Foi um problema com água. Sei que teve gente aí que foi tomar na casa, no banho de outro e não sei o quê. O problema foi a mesma coisa. O problema de água é um problema milenar. E a pergunta que acompanhava essa ideia de o senhor está com a gente ou o senhor não está com a gente? Era esse... Eu percebi isso como se o povo estivesse alfinetando a Deus, né? Por que o Senhor nos fez subir do Egito para a gente morrer de sede no deserto? A gente estava em paz no deserto. A gente estava em paz no Egito. Por que agora a gente tem que atravessar o deserto e a gente tem que enfrentar a fome? É importante que, quando a gente vai evoluindo na leitura do texto, a gente vai começar a questionar o coração do povo. Porque só tem duas possibilidades quando a gente lê esse texto. Ou a gente questiona o coração de Deus, achando que Ele é um Deus irado demais, e que Ele não agiu conforme a gente entende, ou a gente questiona o coração do povo. Não tem um meio termo. Então, ou você vai achar que Deus foi colérico, que Deus foi vingativo e desceu a sua ira sobre o povo, ou você vai questionar o coração do povo para com Deus. E como a gente crê que a palavra de Deus é perfeita, é inspirada, a gente não questiona Deus, a gente questiona o nosso coração. A gente questiona o nosso coração. E a gente percebe que essa pergunta revela não conhecer os caminhos de Deus. Uma certa sensação, será que Deus está armando contra mim? Será que Deus tem uma dupla intenção? Será que as motivações de Deus são dissimuladas? E a situação era tão tensa por conta da falta da água, que quando Moisés vai orar para Deus, pedindo que Deus oriente, a sensação de Moisés é, Deus, eles estão quase me apedrejando. Isso está lá no texto quando você volta em Êxodo. Eles estão quase me apedrejando. Se o Senhor não fizer alguma coisa, eles vão me matar a pedrada e eles vão ficar nessa murmuração. O povo já tinha sido liberto, mas ainda não era livre. O povo já tinha sido liberto do Egito, mas não confiava em Deus. O povo já tinha sido liberto do Egito, mas ainda não conhecia Deus. O povo já tinha sido liberto do Egito, mas acusava Deus de ser displicente, desinteressado, dissimulado. E o versículo 9 diz, então, seus pais me colocaram à prova. E aqui, obviamente, colocar à prova não é uma coisa positiva. Porque é justamente essa relação do texto que é muito simples. A resposta é colocar à prova no sentido de desconfiar de Deus. Colocar à prova no sentido de estar com o coração repleto de incredulidade. Eu vou fazer um desafio com os irmãos que quiserem entrar no Google Maps. Se tiver o seu aplicativo aí, se quiser entrar. Porque a gente fica pensando nessa história do povo no deserto por 40 anos. O texto diz que com 3 meses eles chegaram... 3 meses eles chegaram no Monte Sinai. Saíram do Egito e chegaram no Monte Sinai. 3 meses. A gente está falando de mais de 1 milhão de pessoas. A gente está falando de gado, animais. Agora imagina
quanto que mais de 1 milhão de pessoas precisa para sair do Egito e chegar em Jerusalém. E, obviamente, a ideia de 40 anos é que é muito, muito grande. Então, quando você sai ali da capital, litoral do Egito, vamos tentar visualizar aqui. Eu sei que é difícil, mas imagina que o Egito está aqui, bem no litoral. Eles estão saindo do Egito e eles estão indo para Jerusalém. Jerusalém é mais em cima. Eles não podem fazer assim. Eles não podem acompanhar o litoral. Por quê? Porque esse litoral norte está completamente tomado pelos exércitos do Egito. Porque depois olha no mapa. Gente, por que o povo saiu do Egito e teve que atravessar o Mar Vermelho? Era só ir reto. É que a gente não tem curiosidade, né? É que a gente não tem curiosidade para olhar no mapa, para ver as coisas. O povo não precisava atravessar o Mar Vermelho para ir para Jerusalém. Não dava, não precisava, era só ir reto. Primeira explicação, por que não dava para ir para o reto? Norte, completamente dominado pelos egípcios. Então, em vez de eles fazerem assim para chegar em Jerusalém, o povo, ele desce. Passando aqui, ele atravessa o Mar Vermelho. E ele vai contornando, porque aqui é tudo morro. Já viram o relevo de Israel? É alto. Não dá para atravessar. Você vai atravessar a Serra do Rio do Rastro a pé? Depende do lugar. Tem lugar que dá, tem lugar que não dá. Então, imagina que é tudo cadeias rochosas. Então, o povo simplesmente não pode transpor isso. No norte não pode. O que ele vai fazer? Ele faz pelo sul. E eu botei no Google Maps. E você pode fazer a mesma coisa. De um ponto no Egito, qual foi o nome que eu achei? Eu não vou saber falar isso aqui. Aulad Saed al-Burj. Não sei como se fala isso. E eu fui recriando a rota possível, acompanhando o litoral. E você já percebeu que lá no Google Maps tem carro, avião e tem a pé? Sabe quantas horas deu a pé a viagem do povo? 252 horas. Muito ou pouco? 252 horas. Quantos dias dá isso? 252 horas, dá quanto isso? Pouco mais de 10 dias. Então, quando é mais de 1 milhão de pessoas, como que tem gado, você não vai andar isso tão rápido. Então, 3 meses foi o tempo que eles conseguiram fazer a metade do percurso. Com mais 3 meses, eles chegavam em Jerusalém fácil. Então, era uma viagem que para um grupo de 10 pessoas conseguiriam fazer em 10 dias. E o povo demorou 40 anos. Coloca no Google Maps, para ver se o pastor está delirando. Depois em casa você para, pesquisa. Então lembra, não pode viajar assim, porque os exércitos. Não pode passar pelo meio, que é montanha rochosa alta demais. Então ele tem que ir para o sul. 252 horas. Até que Moisés chega na Jordânia, que é um morro, e da Jordânia ele vê a terra prometida e ele não pode entrar pela história que a gente já conhece. E é muito interessante perceber nesse texto a indignação de Deus contra um povo. Por isso que muitos historiadores falam assim, o povo não peregrinou no deserto 40 anos, coisa nenhuma, essa distância é absurda. Isso é a Bíblia exagerando, isso é a Bíblia, uma prova que a Bíblia não sabe o que diz. Mas Deus falou o seguinte, seus pais me tentaram, me pondo à prova. E eu jurei para mim mesmo que eles não entrariam no descanso. Se Deus jurou que eles não entrariam, o que vai acontecer com uma viagem que dura 10 dias? Não vai terminar nunca. O texto diz, em Êxodo, em Salmos, em Hebreus, que Deus prometeu a si mesmo que aquelas pessoas não entrariam no descanso. Faltava 10 dias para eles descansarem. Mas eles perderam o resto da vida e não entraram no descanso.
Então, eu não consigo ter dificuldade de acreditar, porque eu acredito num Deus que é todo-poderoso, e Ele tem poder de fazer um povo vagar e vagar e vagar, sem achar o caminho. Eu tiro por mim. Eu já fui na casa do Adilson umas 20 vezes, eu fiquei perdido mais uma vez, né, Adilson Lise? Eu tenho uma facilidade de me perder. Algumas pessoas confiam no senso de direção. O crente confia na graça e na bondade de Deus para chegar em todos os lugares que a gente precisa chegar. Deus prometeu, eles não vão entrar. E se isso foi voz de Deus, não há geografia, não há qualquer coisa que consiga quebrar a vontade de Deus. Então, se você, como eu, acredita que a palavra de Deus é suficiente para fazer que um povo não consiga completar a viagem em 10 dias, se fosse hoje, a gente, né? Se fosse de bike, eu acho que dava menos, né? Mas eu não imagino o povo no exército andando de bike. Né? Então, se fosse lá o Dani, a gente pegasse lá, acho que a gente fazia essa viagem em 5 dias. Promessa de Deus. Vocês não vão entrar. Vocês não vão entrar. O que a gente precisa responder agora? Por que Deus não deixou essas pessoas entrarem? Deus é perverso? Deus é malvado? Deus não foi justo? O que no texto nos faz entender essa decisão de Deus de impedir o caminho de Deus do povo a ponto que eles não consigam chegar? A primeira informação que a gente tem sobre a ira de Deus, no versículo 9, versículo 10, versículo 11, é que eles viram as obras de Deus. Eles viram as obras de Deus. E mesmo assim não creram. Então, essa ação de Deus, curiosamente, não está sendo colocada sobre a vida de um incrédulo. Essa ação de Deus não permitir, não é alguém que está lá na gandaia, vivendo a vida como que quer. Não, é alguém que se diz ou que está experimentando as coisas dele, as obras dele, e esse que está vendo as obras, ainda assim, não acredita. Se você está diante do mover de Deus na sua vida, essa provocação é para você. Mas eu preciso fazer um parênteses. Mas graças a Deus que nós temos uma coisa que eles não têm. Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos. Isso significa que para você tem esperança. Isso significa que para mim tem esperança. Grande diferença, bendito seja Deus por ter nos dado tamanho privilégio e tamanha bênção sobre as nossas vidas. No versículo 10. Versículo 9. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Então, existe uma relação aqui que parece ser incompatível. Ver as minhas obras e me tentar. Ver as minhas obras e não crer em mim. Ver as minhas obras e não se render ao meu coração. Ver as minhas obras e se afastar de mim. Essa relação está sendo denunciada aqui. Por isso, versículo 10, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Aqui a gente tem a segunda informação. A ação de Deus não é aleatória, a ação de justiça de Deus não é ação aleatória. A afirmação de Deus é que essas pessoas que não entram, essas pessoas, elas erram no coração. E essas pessoas não conhecem o meu caminho. Vamos voltar para o Evangelho? Quem é o caminho no Evangelho? Quem é o caminho? Então a gente não está falando nada diferente que o Evangelho, que Paulo fala, e o Evangelho de uma forma mais clara ainda. Quem não crê já está condenado.
A condenação está diretamente relacionada com incredulidade. Muitas vezes a gente faz uma associação de que você respondeu o pai, você matou alguém, você fez isso, fez aquilo. A gente começa a pensar nessa relação da rejeição de Deus. E a rejeição de Deus está diretamente ligada à incredulidade. E por que é importante conversar sobre rejeição? Porque esse é o assunto da moda, e sempre foi. O ser humano muitas vezes se sente rejeitado em família, sim ou não? O ser humano se sente, às vezes, rejeitado dentro da igreja, que não tem o espaço que desejaria, sim ou não? No trabalho, ele se sente rejeitado pelos seus chefes, menosprezados. A sensação de rejeição é sempre uma relação atual na vida do ser humano. E a gente precisa entender de forma bíblica e mais profunda possível como que a gente enfrenta, porque uma coisa é você ser rejeitado pela sua namoradinha. Se você foi rejeitado pela namoradinha, respira fundo e continua. Se você foi rejeitada por sua mãe, é uma tristeza, mas a vida pode continuar. Se você for rejeitado por toda a sua família, é uma tragédia, mas a vida pode continuar. Mas se você for rejeitado por Deus, não existe mais saída. E eu sei que a gente experimenta a rejeição em vários níveis da nossa vida, e a gente precisa ser o tipo de pessoa que tem anticorpos contra a rejeição. E a gente vê nos nossos jovens, nas nossas crianças, que cada vez mais elas parecem ter menos disposição à rejeição. Eu cresci na década de 80, nasci na década de 70. Então, bullying é uma coisa leve para o que a gente vivia nas escolas. Bullying? Não existia esse negócio. Então a gente era rejeitado de todas as formas. Inclusive pelos nossos pais, porque os nossos pais, às vezes, na hora que iam corrigir a gente, não era uma correção de amor. Não era uma correção de conversar. Sendo assim, lidar com a rejeição é um caminho inevitável para qualquer ser humano. E quando a gente pensa nisso, muitas vezes a gente busca ajudas profissionais, ok. Mas existe uma direção no texto bíblico para que a gente entenda a razão mais profunda e mais definitiva para a rejeição. Se essa rejeição for resolvida, tudo pode voltar para o seu lugar. Se isso chegar no lugar adequado, tudo pode ser restaurado para a glória de Deus. Por isso que a gente tem que ter clareza. Qual é a rejeição verdadeira que precisa ser superada pelo homem? E a gente pensa nos grupos que querem aceitação da sociedade, e no dia que a sociedade aceitar todas essas pessoas, o que vai acontecer? Redenção? Não. Porque por conta do pecado, a relação com a rejeição é uma coisa que faz parte do coração de todo e qualquer ser humano. Uma criancinha de 4 anos sabe o que é ser rejeitada. Ela tem experiência. Ela não sabe explicar. Mas porque nós nascemos na iniquidade, na impiedade, o pecado nos marca, o pecado nos afeta. Um jovem de 18 anos sabe o que é rejeição. Um adulto de 40, um senhorzinho de 90, todos sabemos. A pergunta que eu faço é: como enfrentamos a rejeição no dia a dia? O que você faz para enfrentar a rejeição? E a ilustração que eu trouxe do Google Maps é só para marcar a força de não adianta tentar. A rejeição de Deus não é vencida. 10 dias viraram 40 anos, e os 40 anos
trouxe a morte de toda aquela geração, de forma que quem entrou na terra prometida não foram aquelas pessoas, mas os seus descendentes, os seus filhos. E o versículo 12 diz assim, como se ele estivesse contando uma história no passado para servir de alerta. Ok, a gente não está no deserto, glória a Deus por isso. Glória a Deus que hoje a gente tem uma esperança que eles não tiveram, mas essa história é para que vocês lembrem e para que vocês fiquem atentos. Olha o que diz o versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. E aí começa a ficar muito fácil resolver essa questão, que a gente tem a sensação, puxa, Deus está sendo muito perverso, Deus está sendo muito durão. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta, você acha que Deus é muito durão? Você acha que Deus é muito durão? O coração perverso, de acordo com o escritor de Hebreus, ele baseia-se num único princípio. O coração perverso é aquele que se afasta de Deus por não crer nele. Então, existem duas coisas que estão conectadas para a gente entender a dinâmica de um coração que é perverso. Um coração perverso, ele tem uma direção, e a direção de coração perverso é se afastar de quem? De Deus. Então, quando você vê alguém se afastando de Deus, o que você pode concluir do que a palavra está ensinando hoje para a gente? Você vê alguém se afastando de Deus, o que está acontecendo com aquela pessoa? O coração dela está em perversidade. Mas às vezes as pessoas que saem da igreja, e aqui eu fiz uma relação audaciosa, porque sair da igreja não é a mesma coisa que se afastar de Deus, sim ou não? Tem gente que sai da igreja e não se afastou de Deus, sim ou não? Só tomando cuidado, porque eu não estou dizendo que é a mesma coisa. Mas muitas vezes as pessoas se afastam de Deus porque elas dizem que estão enfermas emocionalmente. Muitas vezes as pessoas se afastam de Deus porque elas dizem que estão traumatizadas com coisas que aconteceram. Mas o texto é tão claro que diz que todo movimento para fora de se afastar de Deus é um movimento baseado na incredulidade, ou seja, a sua fé não está sendo mais efetiva. Eu já não tenho mais certeza, eu começo a duvidar, e não dúvida sobre saber o que vai acontecer, mas uma dúvida sobre o caráter de Deus, esse é o problema. Então eu posso dizer, a gente está em obra, a gente tem tantas coisas, a gente fica pensando, puxa, não podia vir um empresário e dar 5 milhões para a gente fazer a obra toda? Então, se eu disser para você que eu não tenho dúvidas sobre essa obra, eu vou estar mentindo, porque eu tenho. Quanto tempo que a gente precisa? Né? Qual vai ser o próximo passo? Minha cabeça está cheia de pontinhos de interrogação. Mas apesar dos pontos de interrogação, o meu coração pode descansar em Deus, porque eu confio no caráter dEle. Então eu descanso nele, mesmo tendo dúvidas. Então o problema não é dúvidas em si, mas é uma descrença que aumenta dentro do nosso coração, e eu vou me tornando descrente, e eu vou me tornando descrente, e cada vez que eu me torno descrente, eu me afasto de Deus. E a pergunta que eu faço muitas vezes para as pessoas que dizem, que a gente percebe que está se afastando, em quem você crê? E quando você pergunta para essas pessoas que você vê cada vez mais distantes, elas já não conseguem mais falar, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Eu creio em Jesus Cristo, meu Redentor, que no terceiro dia Ele ressuscitou e que um dia Ele virá para me levar com Ele. Eu creio no Espírito Santo, que abre a minha mente, o meu entendimento e me conduz em toda a verdade. E se você pergunta para essa pessoa que está se afastando, ela começa a relativizar quem é Deus, relativizar
quem é a igreja, relativizar quem é o pecado. E nessa medida, as pessoas começam a se afastar, e daqui a pouco você vê aquela pessoa bem longe. Eu preciso fazer uma observação, que eu não posso pegar Êxodo 17 e fazer uma pregação no sentido de quem... uma aplicação direta. Porque enquanto a gente tiver vida, a gente tem a chance de que o Espírito Santo vença a nossa incredulidade e a gente seja alcançado pela graça do Evangelho. Nós estamos numa relação muito melhor do que essas pessoas. Mas de uma maneira didática, a gente pode dizer, essa não entrada no descanso tem tudo a ver com a eternidade. Quem é aquele que não vai para o céu? É aquele que a incredulidade tomou todos os esconderijos e recônditos do seu coração. E a incredulidade foi se fortalecendo, e a incredulidade foi se fortalecendo. E por isso que a gente chega numa conclusão extraordinária. Conforme a incredulidade cresce, o descanso em Deus se torna cada vez mais difícil. E aí eu volto para mim e para você. Para o crente é fácil ou difícil estar muito cansado? E eu confessei há alguns tempos que eu estou cansado. Então eu já me entrego logo. Então, existe uma relação direta que a gente precisa perceber. Quanto mais o nosso coração for encharcado, contaminado por qualquer tipo de incredulidade, mais difícil será para o meu coração descansar em Deus. E eu sei que você está procurando descanso. Quem aqui está procurando descanso? Levanta a mão. A gente está procurando descanso. Então a questão não é se Deus é mau, porque a gente sabe, enquanto tiver um fôlego, existe a possibilidade do Espírito Santo entrar e transformar o nosso coração, produzindo uma fé que vivifica, que santifica, uma fé que nos leva a viver com Deus. A incredulidade é o único argumento que Deus tem para dizer que a porta dos céus está fechada para ele. Deixa eu ajudar o Paulo aqui. Muito obrigado, Paulo. Eu vou te nomear diácono. Diácono. Pergunta depois para o seu pai o que é diácono. Tá? Você vai ser meu diácono auxiliar. De nada. Versículo 19. Tem essa marca, pela incredulidade não entraram. E pensa comigo, não foi pelo cansaço que eles não entraram? Não é porque eles se cansaram, estavam tanto cansados que não conseguiram entrar. A explicação de Deus não é cansaço, não é ferida, não é fragilidade. E pasmem, não é homossexualidade. E pasmem, não é coisas que a gente faz ou deixa de fazer. Aquilo que incapacita, impossibilita a entrada no descanso é incredulidade. E é justamente esse elemento que nós precisamos combater dentro de nós. Porque combater o cansaço dessa geração é combater a incredulidade que vive nos rodeando. É na política, é na família. E a gente olha para o futuro do Brasil e a gente pensa... A gente olha para o futuro dos nossos maridos e das nossas esposas e a gente pensa... E a gente vê o nosso filho tão bagunceiro. Perturba. As mães que sabem do que eu estou falando dizem misericórdia. Brincadeira. Não entregue seu filho. E a gente então é rodeado, desafiado em todo tempo a gente não ter uma
aquilo que a Bíblia diz, eupida, que é esperança, uma certeza no caráter de Deus, que Ele vem nos resgatar, que Ele vem nos restaurar, que Ele vem nos curar. Por isso que eu fui fazendo essa pergunta. Então, o que é de fato provocar a Deus? E existe uma diferença gritante entre o texto de Malaquias, fazei prova de mim, se eu não abrirei o céu sobre vocês, sobre esse momento de tentar a Deus pela água. Ah, Deus não está com a gente. Quem lembra? Irmão Wilton, me ajuda. Tentação de Jesus no deserto. Abre o texto para a gente. Quando Satanás vira para Jesus, se tu é o filho de Deus, salta daqui. Lê para a gente. Achou? Pode ler. Até aí está legal. Perceberam que Jesus respondeu, não tentarás o Senhor teu Deus. E será que nas nossas orações, às vezes, a gente tenta ou não tenta Deus? Mais um passo para a gente tentar enxergar essa diferença está na boca do salmista que diz: provai e vede que o Senhor é bom. E aqui a gente resume toda a diferença entre um tipo de prova que a Bíblia aconselha e um tipo de prova que a Bíblia rejeita radicalmente. O que o salmista está dizendo é: prove, experimente de Deus. Isso significa que você está experimentando, sabendo como Deus é, o que é completamente diferente de provar, testar o caráter de Deus. Forçar a Deus a fazer uma coisa, você consegue? Você consegue? Mesmo que seja por sua necessidade. Então, cuidado com as suas orações, para que nas suas orações você não prove ao Senhor teu Deus, mas você prove de Deus. Percebe? Então, a prova que está em Malaquias, que é desejável, é: experimente de mim, experimente como eu sou misericordioso com vocês, experimente como eu sou amoroso com vocês, experimente de como que a minha graça vai ser suficiente para vocês, a minha graça vai alimentar, vai proteger, vai salvar vocês, a minha graça vai levar vocês por pastos verdejantes e águas tranquilas. Provai de mim.
mas não tentarás o Senhor teu Deus. Não questionem se Deus pode. Não empurrem Ele contra a parede, como se Ele tivesse que provar para você que Ele tem poder. E o motivo é que Deus não se deixa escarnecer. Naquela geração, o texto de Hebreus revela de uma forma profunda que o tipo de pessoa que vai querer colocar Deus contra a parede, que ele tem que resolver as coisas, é alguém que já foi contaminado de uma forma profunda pela incredulidade. A incredulidade. Eu me lembro, desde pequeno eu falava para o Miguel, para quando ele percebesse que alguma pessoa estava mais bravo, irritado, alguma coisa do tipo, eu falei, filho, olha, e se você perceber que aquela pessoa está irritada, puxa para baixo, para equilibrar. Não põe lenha na fogueira. E eu ensinei com a mãe dela. E aí a Juliana estava brava, estressada, eu falava assim, filho, está percebendo? Sua mãe está no limite. Agora é a hora de abaixar. E aí outro, ele estava numa situação com amigos, ele lembrou, filho, lembrei de você hoje, pai, fiz ficar fácil. Abaixei o negócio. O escritor de Hebreus diz, ainda de uma forma mais contundente, essas pessoas provocaram a Deus. Essas pessoas provocaram a Deus. E Deus se indignou com elas, dizendo, vocês não vão entrar. E é claro que a gente está pegando uma ilustração do Antigo Testamento e a gente faz isso de uma maneira cautelosa. O céu é o lugar de quem desdenha do poder de Deus. O céu, desculpa, vou corrigir que ficou estranho, né? O inferno é o lugar onde as pessoas desdenham do poder de Deus. Agora melhorou, né? Agora resolveu o problema. O inferno é um lugar onde a incredulidade substitui todo o coração rendido, todo o coração prostrado. O inferno é o lugar, e eu gosto de falar isso repetidas vezes, onde a justiça própria invade todos os poros do ser. O inferno é o lugar de pessoas que não estão dispostas a experimentar a justiça de Deus, porque preferem as suas próprias justiças. Então a gente não precisa ficar preocupado com Deus malvado, com Deus irado que está prestes a destruir a gente. A questão não é essa que a gente está conversando. A questão é sobre a gente, honestamente, confrontar toda a incredulidade que ainda sobra no nosso coração. Porque cada centímetro de incredulidade que sobrar no nosso coração faz parte da batalha espiritual que nós estamos travando. Cada centímetro de incredulidade que sobra no nosso coração é um motivo para a gente não viver a perfeita intimidade, a perfeita jornada com Cristo Jesus, experimentando da sua glória, da sua palavra, da comunhão com o corpo de Cristo. O texto precisa ser, então, um desafio, porque o conselho do escritor é: exortem, tome cuidado para que esse movimento, esse coração perverso não leve ninguém para longe. Então é sobre criar uma comunidade que a gente fica vigiando um aos outros igual fofoqueiro? Não, né? Não, né? E a pergunta que eu faço é, como comunidade, como Igreja Batista de Sara, a gente pode ajudar quando a gente perceber que a gente tem um irmão que está se afastando? E eu me lembro antigamente que tinham as comissões. Igreja Batista, tudo é comissão. Era comissão de
Uma pessoa ficava muito um tempo maior sem ir na igreja, se elegia uma comissão e aquela comissão ia na casa da pessoa para saber por que a pessoa não estava indo na igreja. E às vezes essa comissão era feita de homens e mulheres sábias. E existia uma conversa saudável e aquele caso era resolvido. Mas muitas vezes a comissão era feita de homens e mulheres incrivelmente imaturos, sem conhecimento da palavra de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com meu pai. Meu pai médico, já contei essa história várias vezes, e ele não conseguia ir na igreja com frequência porque ele estava no hospital todo domingo, todo tempo. Ele era cirurgião e se tinha uma coisa que chamavam ele para fazer cirurgia de plantão. E essa comissão foi visitar o meu pai para perguntar para ele por que ele não estava indo na igreja. E meu pai era uma pessoa muito direta, assim, ele tinha um senso de humor, mas ele era... Às vezes eu perguntava para ele: pai, para onde você está indo? Ele dava uma risadinha para mim e falava: estou indo no açougue. Era óbvio que ele estava indo para o hospital. E ele não ia perder o tempo para dizer que ia para o hospital, se era isso que ele fazia todo dia. Por isso que às vezes eu perguntava para ele, ele me ria e dava a resposta mais absurda possível. Então imagina, meu pai com esse temperamento e com essa comissão. Não deu muito certo. Meu pai foi excluído da igreja. E isso gerou um processo muito complicado na cabeça do meu pai. Tudo pela falta de sensibilidade. Então, eu não estou falando que se a Ângela e o Eduardo faltarem 3 meses, a gente vai eleger lá o Misa, o Jerônimo e o Anísio e vão para lá para perguntar e interrogar: por que você não está vindo na igreja? Por que você não está vindo na igreja? Porque o texto não está falando sobre vir ou não vir na igreja. O texto está falando sobre se afastar de Deus. Eu preciso perguntar para vocês: como que a gente sabe que alguém está se afastando de Deus? Como que a gente sabe quando alguém está se afastando de Deus? Porque essa pessoa está correndo perigo. Porque essa pessoa está correndo perigo. E não é coisa de fofoqueiros. É coisa de quem tem um coração em chamas de misericórdia, para que essa pessoa seja alcançada pela graça. Não é coisa de carniceiro, é coisa de quem está atento e aflito sobre a comunidade em que participa. Por isso, como a gente não tem uma resposta pronta, como os irmãos em Cristo que somos, nós precisamos ser tementes a Deus, estar atento uns aos outros, para que a gente possa nos ajudar, porque enfraquecer pelo caminho é tão comum. Por isso que eu queria que você fechasse os seus olhos e perguntasse ao Espírito Santo. Quer chamar os músicos aqui na frente? Pergunte ao Espírito Santo de Deus: Senhor, eu estou me afastando de Ti. Porque ninguém melhor do que Ele para te dizer se você está se afastando ou não se afastar. Ninguém melhor do que o próprio Deus para dizer se a incredulidade está brotando no seu coração ou não. Graças a Deus que nós temos Jesus Cristo. Graças a Deus que a incredulidade de hoje não é um decreto de morte, mas a palavra é uma palavra de esperança a todos que estão abatidos, a todos que estão enfraquecidos na fé, a todos aqueles que se sentem distantes da comunhão do Espírito, a todos aqueles que se sentem perdidos nos seus caminhos. Não é uma sentença definitiva de morte, mas é um chamado: vinde a mim, todos que estáis cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. É sobre a cura que vem de Cristo, transformar um coração de pedra em um coração de carne. É sobre o convite do Espírito Santo: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçai os vossos corações. Hoje você pode dar um passo para mais longe de Deus. Ou hoje você pode dar um passo
para mais perto de Deus. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, se prostre diante dele e clame: Espírito Santo, me ajude na pequena fé que eu tenho no meu coração. Espírito Santo, me ajude pela distância que eu tenho enfrentado, tão longe da comunhão, tão longe da tua presença. Se hoje escutar a voz do Espírito, não endureça o seu coração, porque ainda estamos num tempo onde a promessa pode se realizar. Temos dois extremos. Um Deus que determina: vocês não vão entrar. E do outro lado, tem um Deus que convida: vinde a mim. E é uma diferença tão grande sobre qual Deus você vai conhecer. Um Deus que estende a mão para vocês, ou um Deus que fecha as portas para você. Por isso que eu suplico, como um irmão em Cristo, suplicando que Deus sonde o seu coração, em nome de Jesus. Senhor, formoso és, tua face